Olá, pessoal! Bem-vindo ao Imunocast. Hoje temos a alegria de receber a doutora Mirelle Almeida. A Mirelle é professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade da Santa Casa de São Paulo e é coordenadora do Ambulatório de Transtornos Alimentares da Santa Casa, um dos principais serviços de referência no país. Atua também como diretora executiva da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, a Astral BR, e é membro da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema essencial e cada vez mais presente em nosso dia a dia, a saúde mental, e junto com ela também os transtornos alimentares. Isso. Bem-vinda, Mi! Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada, Lígia. Prazer em te receber aqui. Bem-vinda. Nossa, é meio trava-língua aqui, transtornos. Eu dei uma engasgada aqui, mas... Gente, esse episódio precisava de umas 5 horas. Mais. Mas vamos lá, como é que você chegou na psiquiatria? Antes da gente falar, porque hoje saúde mental tá aí na moda, a gente fala muito sobre isso. Mas, Mi, quando que você pensou em psiquiatria? Na faculdade? Que momento que foi? Na verdade, desde muito cedo eu me interessava pelo assunto do comportamento humano. Mas na faculdade eu fiz um estágio aqui em São Paulo, na Unifesp, e tive o primeiro contato com transtornos alimentares. Então essa parte do comportamento alimentar começou a me chamar a atenção e eu comecei então a estudar a área. Tá, então você já começou pensando nessa parte de transtornos alimentares. Isso, na Você entrou na faculdade já achando que você queria psiquiatria. Que eu queria psiquiatria, sim. E quanto tempo você tem de formada? 16 anos. Não era. A minha melhor amiga é psiquiatra. Uma das minhas melhores amigas da faculdade. Mas não era comum. Não era. Entrar e já no primeiro momento, né? Sim, eu vinha pensando aqui, né, sobre o tema, eu tinha visto a pergunta que você ia fazer, e aí, na prova de residência, né, a gente faz entrevista, e me perguntaram isso também, e eu sempre me lembro. Quando eu era criança, tinha um livro que chamou muita atenção na época, que era o Inteligência Artificial. E eu li com 10 anos, e já me chamava a atenção a questão do comportamento humano. Bem à frente do tempo. Na época nem se pensava na inteligência do chat GPT, né? Eu acho que nem na faculdade eu achava que existia inteligência artificial, graças a Deus. E essas questões sobre o comportamento humano sempre me chamaram a atenção. Então. E você teve bastante psiquiatria na faculdade? Porque eu, por exemplo, tive pouco. Eu tive no final da faculdade. A nossa professora de psiquiatria era muito engajada nas coisas, então a gente gostava muito. Quando a gente entra, tinha psicologia médica, que eram com 2 psiquiatras, então a gente já começa a estudar um pouquinho de psicanálise, né? Começa a ter algum assunto relacionado à psiquiatria, mas psiquiatria a gente tem durante 6 meses, então tem ambulatório, tinha foi um o que eu tive hospital. também. Mas acaba não sendo muito perto. Na clínica médica você roda muito mais, não, né? Não então roda, mas em Sorocaba, pelo menos, os professores eram professores que eram muito adorados, então era uma especialidade que as pessoas gostavam, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram. E falando dos transtornos alimentares, né? O que é um transtorno alimentar? O que define transtorno alimentar? O transtorno alimentar, então, é uma alteração de comportamento alimentar, né, que traz ali uma repercussão grave do ponto de vista, seja físico ou mesmo psicossocial. Então, os mais comuns, né, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente trabalha um pouco com os extremos. Na anorexia nervosa, o que chama a atenção é a restrição alimentar. Então, são pacientes que passam, né, longos períodos sem se alimentar ou se alimentando com uma quantidade muito pequena de comida, que levam, então, a um grande baixo peso. E aí vem as repercussões clínicas. É interessante observar que, para além da repercussão em si, não é só uma desnutrição. Então, tem um sofrimento muito grande associado ao ato de se alimentar. Então, são pacientes que sentem muita culpa na hora que comem e tem uma questão muito importante com o corpo, né? Uma insatisfação corporal que é o que desencadeia, então, o quadro. É isso que eu ia perguntar. Quais fatores e qual a idade mais comum? E eu acredito que seja muito mais comum em mulher do que em homem, né? Sim, na anorexia a gente tem uma relação de 10:1. Nos últimos anos, essa diferença vem diminuindo um pouco, acho que pela própria questão da estética masculina, hoje está mais em evidência, mas a relação clássica é de 10 meninas para cada menino. E a idade de início mais comum também é em torno de 13 anos. Então, assim, é uma doença, né, característica da adolescência.
Hoje também a gente tem observado cada vez mais jovens, então já durante a infância alguns casos vão aparecendo e existem hoje ambulatórios só para lidar com transtorno alimentar na infância, e também mulheres de meia idade. Então também que não era tão comum, mas essa questão da pressão estética, da exigência aí do não envelhecimento, vai fazendo com que os quadros também tenham surgido ultimamente um pouco mais tarde. Tá. E você acha que tem uma questão assim meio geracional também? Você falou das mulheres de meia idade e não estamos ainda na meia-idade, mas enfim, estamos lá no 40 a mais agora. E eu acho que a gente vem de uma geração dessa questão do corpo muito forte, né? Então, assim, sei lá, quando eu era adolescente, era Britney Spears, era a cantora do momento e era magérrima, né? Então, era já uma coisa de corpo muito, muito forte. E você, antigamente, acho que isso não era tão presente. Essas doenças, elas acho que já existiam, mas enfim, já se falava sobre isso antes? Já existia o diagnóstico antes? Como é que era? Ou vem meio que da gente mesmo, dessa anos 90? A anorexia nervosa enquanto doença, ela vem desde o século XIX, né? As primeiras descrições clínicas, trabalhos a respeito, então por volta de 1890, há já o início do estudo. Da década de 80 para cá, então ela fica mais evidente, né? Surge algo como se fosse um derivado da anorexia, que seria a bulimia nervosa. Então, a descrição clínica da bulimia ela é mais recente. Mas quadros de anorexia nervosa, historicamente, a gente tem, né, pelo menos descrições desde a Idade Média. Então, o componente cultural não era o mesmo. Mas a gente tem alguns livros que vão mostrando que existiam meninas, já também jovens, que desenvolviam quadros, né, de recusa alimentar e que chegavam a falecer dentro desse contexto do jejum prolongado. Mas, na época, o componente cultural ele era religioso. Então, o que eles chamam de santas anoréxicas. A Santa Catarina de Siena é a mais famosa delas. E aí, por uma questão religiosa, né, ela começa num jejum, oferece a Deus, né, essa restrição alimentar, ou esse jejum, e ela desencadeia um quadro que hoje a gente percebe como sendo semelhante aos das meninas com anorexia. Então, e quais são os principais fatores de risco? Obviamente, muda ao longo do tempo, né? E acredito que tenha piorado, talvez. Quais são os principais fatores de risco para essas meninas desenvolverem? A gente tem um componente genético, né, importante. Assim tem o componente genético. Tem um componente genético, assim como todas as doenças, né, mentais, de uma maneira geral. Mas dentro do transtorno alimentar, todos eles têm. Na anorexia, ele é até mais importante do que nas outras, na bulimia e na compulsão. Estudos com gêmeos, estudos já, né, tentando identificar, inclusive, os lugares, né, os genes responsáveis, têm mostrado cada vez mais a importância da genética. Então, pessoas que têm na família, né, alguém com anorexia têm uma chance maior. O componente familiar vai para além da questão genética. Então, a convivência, por exemplo, com uma exigência corporal ou mesmo uma preocupação excessiva com a questão alimentar vai solidificando esse risco. A questão da idade, que eu falei, né? A questão do sexo feminino também. Então, essa pressão estética, né? A gente sabendo como componente cultural que é maior nas meninas, colocam elas mais ali nessa preocupação com a questão do corpo e muitas vezes tendo ali uma dificuldade, né, de lidar com as mudanças do corpo na adolescência. Então, é um outro período de muita vulnerabilidade. Então, a gente sabe que, né, a mudança hormonal, a própria constituição física passa, né, na adolescência por uma série de transformações e isso leva a menina a desenvolver, então, essa dificuldade de lidar com o corpo. Então, muitas vezes, elas adotam a dieta, achando que, daquela forma, elas vão conseguir lidar melhor com as pessoas, né, começam a receber elogios, então, elas vão, de uma certa forma, melhorando a autoestima com base na questão da dieta. E quando chega para você, né, assim, quando te trazem a mãe, o pai, familiar, porque normalmente é isso no adolescente, você percebe que o paciente ele já percebeu que existe um problema ou identificar isso como um problema também é difícil, sabe? Às vezes, não, é coisa da minha mãe, eu não tô com problema nenhum, assim, isso é comum ou as pessoas percebem e pedem ajuda? Então, depende muito da fase da doença. Muitas pacientes chegam, não sei porque estou aqui, né? Não gostaria de estar aqui, a minha mãe que está implicando comigo, ou, né, se você vai dizer que você vai tratar ela, mas eu não quero ganhar peso. E a menina está lá, sem menstruar há 6 meses,
e acha que está tudo bem, porque quando ela começa a emagrecer, isso a gente tem muito comum também, um antecedente de sobrepeso, né? Ou às vezes ela, ou mesmo sempre foi magra e ganhou alguns quilinhos, e aí começou a se sentir muito incomodada, e aí quando ela entra na dieta, se tem também um traço que a gente chama de personalidade perfeccionista, isso pode levar a intensificar essa rigidez alimentar e depois ela perde o controle. Então, ela tem uma intensa busca pelo controle, mas o que a gente observa mesmo é que daí ela começa a desenvolver uma dificuldade em se alimentar. Então, porque ela começa a acreditar que tudo que ela vai comer pode levar ela àquele estado anterior, né, de excesso de peso, eventualmente de não ser aceita. Então, ela normalmente, né, nessa fase inicial da doença, ela não quer tratar. Depois, né, algumas pacientes começam a perceber, ou se dentro do próprio tratamento, ou mesmo com o tempo de doença, que a alimentação passou a ser um martírio, né? Algo que era para ser natural, faz parte do dia a dia de todas as pessoas. É para ser prazeroso, e é para ser habitual, todo mundo precisa comer. Então, todas as refeições, elas são fonte de muito sofrimento. Ela só consegue pensar em comida o tempo inteiro. E aí deixa de ser só o momento da refeição, né? Então, ela passa ali, antes da refeição, preocupada se vai ter que comer e o que ela vai ter que comer. Durante a refeição é muito difícil comer. E depois que ela come, ela se sente muito culpada. Que ela não, se ela não comeu, né? Ela continua com fome, porque tem essa assim, interpretação às vezes errada. É um mito dizer que a anorexia ela não tem fome, né? Porque a origem do nome era para ser essa. Mas, na verdade, elas têm fome, sim, né? Elas, muitas vezes, elas desenvolvem um certo prazer em controlar a fome. Então, se sentem vitoriosas, conseguem passar um longo período sem comer. E pensando dessa forma, tem algum transtorno inicial que possa desencadear, ou é uma ansiedade, uma depressão antes, ou não? Às vezes ela vem sozinha mesmo. Às vezes ela vem sozinha. O que nós temos, né, dentro da área e também na anorexia, assim como nos outros transtornos, é uma comorbidade muito alta com outros transtornos psiquiátricos. Os principais são ansiedade e depressão. Mas a relação é bidirecional, que a gente chama, né? Então, tanto às vezes ela pode iniciar por um processo depressivo e desencadear uma anorexia, por exemplo, como o contrário. Às vezes a anorexia surge primeiro, dentro desse contexto, né, de, eu vou perder um pouco de peso, quero ser um pouco mais aceita, e depois se cronifica, ela começa a ficar tão isolada, passa a ser tão difícil para ela, né, essa questão de viver normalmente, que ela pode desencadear depois uma depressão. E sinais, assim, existem alguns sinais precoces para a gente identificar isso em casa, quem tem filho adolescente, ou até para uma autoavaliação mesmo, de será que isso aqui tá estranho, sabe? Existe? A alteração do comportamento alimentar. Então, um adolescente, né, que para de querer se alimentar, por exemplo, em eventos sociais, pula refeições, passa a ter uma mudança de peso também muito grande, precisa acender esse sinal de alerta. A gente costuma, né, assim, chamar muita atenção, muitas vezes, para esses quadros que iniciam. A gente fala que, às vezes, a abordagem até do profissional de saúde é um pouco iatrogênica, porque tem, às vezes, adolescentes que estão nessa fase de mudança e aí vão para um profissional que fala tem que perder peso e às vezes não consegue, né, ter às vezes uma delicadeza nessa abordagem e aí quando se depara já está num quadro mais avançado. A criança, porque a gente fala hoje em dia de uma alimentação, querendo ou não, nossas crianças, por mais que se tente, a gente sabe, come muito, muito ultraprocessado, a gente tem uma epidemia de obesidade infantil. E como abordar essas crianças nessa fase? Por mais que a gente tente ter uma alimentação saudável, é difícil. Como abordar isso e ensinar? Isso complementa na pergunta dela, de além como abordar, mas assim, a questão de ter sobrepeso na infância é um fator de risco para abrir com transtorno alimentar na adolescência? É um fator de risco para o transtorno alimentar como um todo, né? Como eu falei, tanto para a própria anorexia, como também para desenvolver a compulsão alimentar ou outros transtornos. A ideia, né, se discute muito hoje na área, como fazer prevenção, por exemplo, de obesidade sem causar transtorno alimentar e de transtorno alimentar sem causar obesidade, porque a gente não vai querer nenhum dos dois extremos. Então, assim, as pesquisas, elas se direcionam dentro dessa área de prevenção conjunta, de você tentar desvincular um pouco, assim, a alimentação saudável
saudável de uma questão corporal. Então, você tem que se alimentar bem para ser saudável, não, né, baseado nesse conceito estético. Então, tentar desvincular um pouco o exercício, por exemplo, a perda de peso. O então, peso em si, não falar sobre peso, falar sobre alimentação saudável. Isso, então você ter uma escolha alimentar que seja flexível também. Acho que você tem que, né, ter um cuidado com a questão nutricional. Então, você precisa, né, de vitaminas, precisa de proteínas, você precisa de bastante coisa do ponto de vista nutricional. Mas também precisa, no dia que você vai no aniversário de uma criança, né, ter poder fazer, né, também escolha baseada na questão do prazer, da situação. Então, ter essa flexibilidade. Senão, a gente começa a criar nessas crianças, né, essa ideia de que é proibido e parece que tudo que é proibido fica mais gostoso, né? Então, é onde a gente tem visto que, embora a gente hoje tenha muitos tratamentos para obesidade, se fala muito, né, sobre toda essa preocupação, os índices só aumentam. E eu imagino que a indústria do wellness, né, esse ódio a gummies com vitaminas, né, a trocar a alimentação por barrinhas, eu acho que isso acabou piorando, assim, eu não sei o que veio antes, o que veio depois, mas eu acho que alimenta os transtornos alimentares. Assim, parece que você vive num mundo hoje em dia que você tem que, além de ser magro... O alimento é o maior vilão de todos. Sim, virou lugar. Vilão pra Nós, gente como que é alergista... Assim, toda semana o alimento ele é tratado como um vilão de qualquer problema. Mas eu acho que, além disso, tem essa coisa de vitaminas, você não come, você não tá mais na sua comida, né? Não tá no prato de comida. Né? É remédio. Um monte de cápsula que a gente tem que tomar. Né? Coisas que não fazem sentido. Então, aquela busca, mas eu tô cheia de vitaminas, eu tô tomando um monte, mas na verdade você não tá comendo. Então, assim, você não tá com mais, você não tá mais saudável, você tá menos saudável, né? E eu acho que isso ajuda nesse sentido, né? Sim, e tem uma coisa a ver também, como você falou, né, geracional. Então, a nossa geração tem né, sofrido um pouco com essa questão de tudo muito rápido. Então, as pessoas não têm tempo de cozinhar, não têm tempo, né, muitas vezes, de ter essa aproximação com o alimento de uma maneira natural. Então, preparar o alimento, comer em família, são uma série de orientações que a gente costuma dar, porque vai fazendo com que o paciente ele vá se reconectando com o alimento, né? Então, entender que o alimento é algo que faz parte da rotina. E você acha que essa questão disso que a Verônica falou, que os alimentos viraram vilões, o leite, o maior é quase o demônio alimentar é o leite. Leite e glúten. Isso que eu ia falar, depois o glúten. Você acha que isso contribuiu? Sim, que vocês talvez não peguem tanto. A gente ouve muito do açúcar, né? Açúcar. Sim, açúcar inflamatório, nossa, né? Não, então, eu acho que eu pego pouco açúcar, bem pouco. O nosso, eu acho que assim... O maior é leite. Leite, ovo Não, leite e glúten. Glúten é o problema da humanidade. É a farinha branca e o leite de vaca. É melhor você comer pó de giz, que é branco, diluído com água, e tomar um monte de cápsula, do que se tomar um leite. Não, isso é assustador. E eu vejo isso levando a transtorno mesmo, assim, porque como a gente lida, por exemplo, com doenças que afetam o físico, por exemplo, dermatite atópica, tá? É uma doença alérgica que faz lesões na pele e tudo mais. E teve-se um conceito que é errôneo, enfim, que já é bem ultrapassado, que algum alimento poderia levar a piora ou a causa daquelas lesões. Então, você tem duas questões aí, né? Você tem o comprometimento estético e a questão alimentar envolvida. E eu tenho pacientes adolescentes que elas claramente desenvolveram um distúrbio, assim, uma... Né, por conta da restrição desnecessária. Uma versão alimentar por todo esse conceito que foi criado, né? Por dietas que tiveram que fazer na infância, dietas de restrições totalmente desnecessárias, que não foi, a princípio, colocada para emagrecer, né? Por uma coisa de saúde. E aí você fica nessa, mas é para minha saúde, e na verdade você está perdendo a sua saúde. Não, a gente vê muito isso em criança pequena, né? Aquela criança que teve uma alergia, seja ela leite, ovo, castanha, né? Sei lá, qualquer que for. Aquela criança que tem um medo de comer sem supervisão materna, que tem medo de comer coisa. Eu tive paciente que não comia se a mãe não desse na mão dele. Qualquer pessoa, ele não comia. Vi recentemente um filho de um amigo, a gente num lugar, ele é alérgico à castanha,
o gergelim em cima, ele só dele olhar, e castanha e gergelim podem ter reatividade cruzada, mas não. Ela falou, eu vou tirar o pão. Ele falou, não almoçou, não comeu, porque não quis. Não, ele tem medo, né? E o quanto essa restrição alimentar nesse caso, enfim, não é desnecessária, mas estou falando, o quanto essas restrições alimentares do mundo atual, que também a gente não tinha. Eu tinha amiga até anoréxica, né, que tem a minha idade, que tinha anorexia, mas eu não tinha nenhuma alérgica. Sim. Então, assim, aumentou muito a alergia, aumentou muito essa restrição alimentar. O quanto isso também contribui para esse cenário? Todas essas doenças crônicas, né, implicadas em algum tipo de restrição alimentar, aumenta a chance de ter transtorno alimentar. O mais comum é a diabetes, né? Então, a gente também tem muitos pacientes com diabetes que passam uma vida inteira, né, sob esse regime de uma restrição, muitas vezes, ali imposta, com muito controle sobre a alimentação, e que aí desencadeia. E aí, dependendo do quadro, temos complicações bem mais graves, porque uma dos sintomas é o mau uso da insulina. E isso pode levar a complicações mais graves dentro do quadro da diabetes. Tá. E aí, falando de transtornos mentais, né, assim, muito se culpa a família por isso, as mães, né? E o que você sente no consultório, assim? O tanto que a família, a idealização da mãe com um filho perfeito, com a alimentação perfeita, ou essa coisa de restringir, quando criança, o sobrepeso. Isso é real, uma influência? Isso realmente, você percebe isso? Acontece? A gente tem tanto esse componente genético que eu mencionei, né? Então, se a mãe, né, ou se alguém muito próximo da família tem o transtorno alimentar, isso já carrega ali um risco aumentado. A gente vê, né, acontecer com muita frequência também quadros em que assim, o comportamento alimentar da mãe, né, às vezes de muita preocupação, tem uma influência. Não dá para a gente dizer que é só por causa disso. Né? Mas o ambiente, às vezes não é a mãe, às vezes é o pai. Recentemente eu tive uma paciente que a mãe falou assim, olha, eu nunca nem gosto de ir na academia, mas o pai corre junto com ela, o pai é aquele que, quando vê alguém, né, magro, elogia, ou então quando alguém ganha peso, fala que não é legal. Então, isso, né, vai sendo absorvido pelo adolescente. Você sabe que esse negócio é cultural. E eu tenho 2 filhas, né, meninas, enfim, e eu tenho essa preocupação, assim, bem forte dentro de mim, porque às vezes a gente associa mesmo. Nossa, olha que pessoa bonita, e a pessoa é magra, né, é uma coisa que vem da gente. E eu tenho, assim, muito cuidado, né, tem, assim, preocupação mesmo em tentar não transmitir isso, em associar não só a beleza, mas essa coisa da saúde. Então, eu vou na academia, mas eu não estou indo para ficar magra, eu não estou indo para ficar, estou indo porque eu quero envelhecer e conseguir levantar da privada sozinha, eu brinco com ela, sabe? Para a gente tentar dar um reforço bom para saúde, né? Puxando para o lado de saúde. Mas eu sinto que, assim, às vezes não é de propósito, mas às vezes a gente faz uma coisa que aconteceu um dia em casa. Escapa. Não, e é coisa boba, às vezes. Por exemplo, eu estava numa época comendo bastante salada à noite, né? E aí a minha filha, a Tereza, mãe, você não come arroz? Por que você não come arroz? Arroz, né? E eu falei, nossa, olha aqui, né? Eu tô dando para ela uma sensação de que não é legal comer arroz. E aí eu passei, depois disso, a me policiar de ter ali, mesmo que seja numa quantidade menor, enfim, mas que eu tenha ali na frente dela sempre comendo de tudo, né? Na minha casa. Porque eu acho que isso a gente faz sem nem perceber, talvez, esse tipo de coisa, esses comportamentos. Que o que a gente vê, né, que é isso, quando aumenta a vulnerabilidade, a criança já tem, né, o adolescente já está passando por um momento super difícil. Então, o que pra gente às vezes é mais fácil regular, para eles é muito difícil. Aí quando entra nessa predisposição anterior já para a doença, mais essa adoção aí da dieta, então eles depois têm uma dificuldade muito grande de né, voltar ao estado prévio sem doença. E a gente às vezes tem um olhar, né, de que a pessoa com transtorno alimentar é a pessoa extremamente magra, né? As pessoas com sobrepeso, com obesidade, eles também têm transtornos, isso é a compulsão, enfim, você percebe isso também? Essas pessoas, elas também têm esse diagnóstico? Eles procuram tanto a saúde mental quanto
A gente não considera a obesidade um transtorno alimentar. O que acontece? Tem uma grande relação com a compulsão alimentar. Então, tem, né, uma porcentagem importante de pacientes com obesidade que vão ter associado o transtorno de compulsão alimentar. Mas tanto tem pacientes obesos, que é uma doença muito mais complexa, né? Envolve questões metabólicas, então é uma doença diferente apenas de ter compulsão alimentar. Assim como tem pacientes com compulsão alimentar que não tem excesso de peso, que tem um peso normal. Aí é que fica a grande questão, né? Que você me perguntou. Tanto a bulimia nervosa como a transtorno de compulsão alimentar, em geral, você consegue disfarçar. Se você, né, não tiver alguém muito próximo ali, atento, normalmente são pessoas que passam a vida inteira e muitas vezes vão procurar ajuda com 20 anos de doença. Então, ou quando começam a perceber, né, uma complicação já do quadro, ou mesmo quando tem algum contexto ali que não aguenta mais, né, ter esse tipo de comportamento. E é crônico? Uma vez que você desenvolve um transtorno alimentar, você consegue controlá-lo, mas você está sempre ali na corda bamba para voltar a ter uma crise? Como é que funciona o comportamento? Existe uma porcentagem bem expressiva de cronificação das doenças. Imagine esses casos, né, em que você não tem ninguém ali que perceba, que te ofereça ajuda, ou que, né, faça com que você, de alguma forma, entenda que aquilo é ruim. Se não tiver esse auxílio, a tendência é cronificar. O que a gente fala é que quanto mais cedo a gente consegue intervir, e aí em qualquer dos quadros, tanto anorexia como bulimia ou compulsão, maiores as chances de uma remissão e uma remissão completa, né? Então, uma remissão em que você consegue ficar sem sintomas e, né, permanecer sem sintomas por um longo período. Chance de recaída existe, às vezes, né, você tem que ter um certo cuidado. Mas há muitos casos em que você consegue atuar, né, rapidamente, que a pessoa se recupera, tem, né, é realmente só uma fase da vida. E a gente está falando mais de compulsão alimentar. Compulsão por outras coisas. Compulsão por compra, compulsão por, enfim, mil coisas outras. Exercício, né? Isso está associado a esses pacientes com transtorno alimentar ou não? Ou está associado... Assim, o alérgico pode ter qualquer uma das alergias. A mãe é alérgica, ele pode tem um risco maior de ter alergia, vai ter. Agora, o compulsivo, ele vai ter compulsão a tudo ou não? Uma coisa só? É uma doença, né, específica, o transtorno de compulsão alimentar. Tá. Existe, né, uma sobreposição no transtorno alimentar com vários outros transtornos. Eu falei da ansiedade e depressão, mas a gente pode ter TDAH, uso de substâncias, pode ter transtorno bipolar, pode ter vários outros diagnósticos, entre eles outras compulsões. Mas não é que seja mais... não tem uma relação... compulsão alimentar vai ter outras compulsões. Não. Mas, por exemplo, no caso dos pacientes que fazem bariátrica, que tem muitos que depois desenvolvem alcoolismo, né? Por conta muda a compulsão alimentar para uma compulsão que, de certa forma, é alimentar também. Muda para a bebida, né? Mas isso pode acontecer. Existe uma relação, né, descrito em literatura, um aumento de prevalência, e tem vários mecanismos envolvidos, né? Do ponto de vista mais psicanalítico, se acredita que possa ter uma certa substituição pela compulsão. Então, você tinha uma pessoa que, de uma certa forma, tinha alguma coisa, né? Um vício, que era comer. Ou uma fonte de prazer, vamos dizer assim. E que passa a não existir mais. Ele, né, não pode mais comer e, às vezes, isso... Tem uma grande mudança também no paciente que passa por bariátrica. Não sei se vocês já acompanharam alguém. Isso, minha família inteira. E eles passam por um processo, na verdade, de redescoberta de identidade, né? Então, tem pessoas que, às vezes... se tornam pessoas completamente diferentes. Tem gente que, às vezes, tem dificuldade de se reconhecer no espelho. Tem gente... Aí tem, né, as transformações. Aí você começa... A grande maioria dos meus voltaram. Estão tudo gordos de novo. Não, mas tem aquela... E outro... minha amiga. Não, eu já vi história, assim, de tipo... essa pessoa, ela era, sei lá, muito legal... né? E aí ela fez a bariátrica e ela mudou a personalidade, era uma pessoa chata, assim, né? Eu já vi isso, já ouvi. Porque realmente você passa a ser, talvez, se reconhece e é reconhecido pelo próximo de uma maneira completamente diferente. E aí né? você passa, né? Se você não tiver um bom acompanhamento psicológico, de fazer terapia, de, né, poder entrar em contato com esses, né, buracos negros aí, ou lugares que você talvez não reconhecia, porque
a gente, né, aí pensando um pouco mais desse lado psicanalítico, tem umas explicações, inclusive hoje há estudos que mostram que a obesidade tem algumas ligações com trauma. Então, né, de uma certa forma, a pessoa, às vezes, obesa, apesar de ter muito preconceito, ter o estigma, é como se ela se escondesse ali, né? Você acaba, muitas vezes, assume ali umas personas e muita gente está sempre alegre, e aí quando você vai ver no íntimo, é uma pessoa cheia de angústias que não consegue, né, trabalhar ou demonstrar ou eventualmente se abrir com outras pessoas. Então, é isso. Às vezes a bariátrica vai despertando essas coisas que estão ali, né, escondidas. Isso. Tem uma questão biológica que a absorção ela fica diferente também. Então, há uma tendência, por exemplo, da suscetibilidade ser maior. Então, o efeito do álcool costuma ser maior e existe uma teoria de que isso também pode favorecer ao aumento desses casos de alcoolismo. Mas é isso, a gente vai vendo com várias outras coisas, às vezes, própria substância, compras. E, assim, eu acho que é um tema que se a gente vai sem fim. Mas sabe o que eu queria... Não tem como a gente fica aqui pensando, a gente identifica umas 3 pessoas, já se identifica aqui também. Será que meu comportamento é meio assim? Mas como é que funciona o tratamento, né? Você é psiquiatra, eu acredito que precisa ter um acompanhamento psicológico junto. Sim. E até mesmo nutricional, né? Acho que é reaprender. Medicamentoso, né? A gente chama que é a tríade mínima, né? Então, assim, acho que pensar em transtorno alimentar, o que é preconizado é sempre que você tenha um acompanhamento multiprofissional. Psiquiatra, psicólogo e nutricionista são essenciais. É o basicão, né? É o basicão, a gente tem, dependendo das complicações, ou às vezes, né, se naquele momento tem alguma necessidade, um clínico. Então, muitas vezes o pediatra, eu tenho uma ebiatra, por exemplo, que eu trabalho bastante junto com ela por conta dessa questão da adolescência, ou endocrinologista, ou nutrólogo, às vezes é um ginecologista. Então, vai dependendo muito de com quem o paciente, às vezes, já tem um vínculo, esse acompanhamento, né, anterior. Sim. Porque imagina, por exemplo, a ginecologista... Elas devem identificar, porque chega uma adolescente ali para ela que parou de menstruar há um tempo, ela tem que pensar nessa possibilidade. Sim. Ela vai investigar toda a parte hormonal e tudo mais, mas tem que estar no radar dela. E nem só adolescente, adulto, né? Exatamente. A gente está na adolescente, mas na verdade pode acontecer em qualquer idade. Hoje seu consultório tem mais adolescente ou mais adulto? Ou tem um mix? Não, acho que tem um mix. Hoje em dia, acho que tem um mix. Porque eu não trato só transtorno alimentar. Sim. Então, eu trato também, né, psiquiatria geral. Mas dentro do transtorno alimentar, acho que tenho recebido muito adolescente. E na psiquiatria geral? Acho que a gente teve um ponto aí que... Ontem eu tive uma crise de risco com um meme que o cara falou assim, não é possível que eu tô vivendo a pandemia e o apocalipse ao mesmo tempo. Mas a pandemia foi uma coisa que quem tava ali escondidinho na loucura, pirou, não? Saiu do armário, né? Nessas questões, doenças, transtornos mentais. Sim, o isolamento, né? Eu acho que é isso. Foi uma mudança ali de muita coisa do contexto de rotina, né? Aquela coisa de ter que limpar os alimentos quando chega em casa. Você não podia... que eu não fiz. Eu também não fiz, não. Não podia ver ninguém. Enfim, né? Acho que esse pânico geral que, né, foi sendo instalado. Fora essa coisa da tela, a gente sempre... né, aumentou muito a exposição à tela, a tecnologia de uma maneira geral intensifica, é ansiogênica, diminui contato com as pessoas, né, as pessoas não conversam mais. O que aumentou assim absurdamente? Olha, ansiedade, depressão. Eu tenho uma amostra viciada. Não, eu acho que ansiedade... muito. Transtorno alimentar também. Eu acho que ansiedade foi uma coisa que não deve ter uma criança que não tem ansiedade. Mas olha que interessante, eu lembro que na pandemia, logo naquele início, que a gente estava assim, nossa, né, estamos passando por um momento, vamos virar pessoas melhores, todo mundo meditando às 6 da manhã, aquela coisa. Veio um historiador no Jornal da Cultura, eu lembro de assistir, e aí uma pessoa perguntou, você acha que, né, vamos nos tornar pessoas melhores? Ele falou, não, sabiamente, após grandes situações, catástrofes, após a gripe espanhola, as pessoas pioram, porque realmente sai toda a ignorância, a maldade e também doenças, assim, da questão mental, elas saem realmente do lado subconsciente. Então, a gente acho que está passando exatamente por esse momento que as coisas estão muito à flor da pele. A gente sente isso no dia a dia, no trânsito, as pessoas à flor da pele, todo mundo, né? Eu recebo muito, até hoje, paciente. Hoje, né? Não, nem comento. Hoje eu tive um surto psicótico, mandei Eu nunca vi ela irritada num áudio, num WhatsApp.
Eu chorei de... Então, assim, também estou nessa, né? Não estou tirando a minha. Mas acho que estamos todos assim, né? E tem o efeito direto e indireto, que aí eu acho que não é só da pandemia, é o mundo como ele está Mas hoje, deu uma né? acelerada, não deu? Eu acho. Imagino que sim. Eu estava falando, então... Até por ser um tabu, né? Assim, eu não lembro de quando a gente era mais jovem. Primeiro, nem mais jovem, né? Quando a gente estava no PS de pediatria. Qualquer quadro psiquiátrico não podia internar porque não tinha como psiquiatra avaliar. Já no meio desse tempo, eles tiveram já que mudar, porque já começou a vir muito mais adolescente com tentativa de suicídio e que você não podia mandar para casa, porque tinha um risco. Como que você faz? E a gente não sabia conduzir esses pacientes no pronto-socorro. E hoje já é uma coisa que já tem fluxo. Mais comum, né? Acho que a aceitação em relação, né, à possibilidade de ter uma questão mental, acho que melhorou muito. Então, hoje se fala mais sobre isso, é muito mais naturalizado. Vocês perguntaram na minha época, quem fazia psiquiatria ou era louco. Pois mas era bem isso mesmo. Ou era porra louca, né? Minha amiga, a gente indo tudo, o pai dela é ginecologista, no interior de São Paulo, super bem conceituado, já tinha certeza. Do nada vai fazer psiquiatria, pirou. Não, e nessa época de super diagnósticos também, porque agora todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo tem uma coisa. Você percebe isso? Chega também a pessoa já com diagnóstico para você, assim, e aí você fala, não é bem por aí. Eu escuto muito colegas, né, falando que tem essa pressão pelo diagnóstico. Eu acho que não sei se é porque a minha área ninguém quer muito ainda ter, né? Então eu tenho muito mais esses quadros de diagnóstico tardio, de pessoas que têm ali uma dificuldade muito grande de aceitar o diagnóstico. Essa ainda é a minha realidade. E provavelmente quem tem é igual a Leste. Quem tem não quer falar que não tem. Quer falar que é porque tem. não gosta de ter, porque não agora, é legal você ter. Assim, não come leite, come ovo. Aquele... Não, eu acho que você dar nomes, você valida, às vezes, um problema que você poderia, de certa forma, resolver. Então, sei lá, eu sou super atrasado. Eu não sou, eu sou super pontual. Mas, enfim, pessoas que são extremamente atrasadas. Ah, não, mas eu me atraso porque eu tenho TDAH. Sendo que ela poderia, é um comportamento que ela poderia tentar mudar, mas ela valida aquilo através de um diagnóstico. É que é tudo dentro da psiquiatria em geral, né? O que acho que tinha uma pergunta que falava justamente sobre o que é normal, o que é patológico. Né? Tem muito a ver com o sofrimento. Então, uma coisa é você, né, atrasar e dar ali a desculpa meio que da boca para fora, e outra coisa é a pessoa atrasar constantemente e sofrer com aquilo. Ela quer não atrasar, sim, mas ela não consegue se organizar, ela esquece o horário. Agora ela tá só fazendo o outro sofrer pelo atraso dela e não, é só chatice mesmo. Que a gente não tem um exame, né, que a gente põe aqui no sangue e consiga diferenciar entre as duas coisas. Então é muito, a gente vai seguir muito pelo discurso do paciente. É que nem eu sou muito pontual, eu tô achando que isso tá começando a me fazer mal, no sentido de, tipo, eu me irrito num grau com quem atrasa. Meu marido é assim, ele acorda atrasado, aí ele vai tomar um banho. Eu, se eu acordo atrasada, eu tô me trocando no elevador. Então, assim, sabe? E aí você vê como a pessoa lida de uma maneira. E eu me irrito com, tipo... Não, eu me irrito muito de esperar. Então, assim, às vezes eu penso, poxa, né? Acho que eu também tô sofrendo por uma... pode ser também. Chama idade. Chama idade. Aí vai para aquela coisa que daí não é sempre doença, né? Então, entender que as pessoas são diferentes. Sim. E quando você vai ficando velho, você vai ficando chato. A gente tem que aceitar a diferença. Talvez para você... tá jovem, com 40, é idade. Para você seja mais fácil ser apressada. Para ele é difícil ser apressada. Não é uma escolha. Outro dia tem um amigo que sempre atrasa e eu combino com ele, daí ele fala daqui 15 minutos. Eu sei que não é 15 minutos, e daí a hora que dá 15... daí eu fico... Não, dói. A hora que deu 15 minutos, eu mando. Tira o print do horário, cadê? E o horário mais 15 é igual a este horário, no caso, já tem mais de 3 minutos. Então, acho que ambos, né, tem que, tipo, dar uma malhada, né, pra aprender a conviver também. Acho que isso faz sentido. Eu acho que e assim, aquela coisa todo mundo tem um diagnóstico. Eu acho que todo mundo tem algum diagnóstico. Eu sou a que acha. Eu tenho certeza que eu tenho algum, não sei qual. Eu tenho algum. Mas, de verdade... Tem esse super diagnóstico ou não? Ou é só o estilo de vida, estressado, acelerado?
essa minha amiga que é psiquiatra, ela me falou que o irmão também é psiquiatra, foi para um congresso americano e voltou nervoso, porque basicamente o futuro da psiquiatria é mudança de estilo de vida. Então, assim, será que é realmente só um momento que realmente a mudança... Assim como a alergia mudou muito, né? Aumentou muito, porque... Mas você diz o quê? A gente... Celular acelerado. Sim. Eu sempre penso na questão Não, do... os números aumentaram, Quando sem a gente dúvida. saía, não existia celular, um período. Na adolescência, adolescência, não existia celular. Como que os pais deixavam a gente sair? Você deixaria a sua filha com 14 anos à noite sair sem celular? Então, isso. Essas coisas. E daí, hoje, eles têm controle, sabe onde a pessoa tá. Buscar. Sabe onde tá. A prima do meu marido, se o filho desliga o buscar, ela fala... Se em 10 minutos se você ligar agora, em 10 minutos você tem que estar em casa. Mas é a questão do celular na escola, né? Que aí começaram, quando iam proibir, muitas pessoas falavam, mas é o jeito que eu comunico com meu filho. Somos separados e é o jeito do meu filho quando vai para a casa do pai. Eu falei, gente, mas existiam famílias separadas antes do celular? Existia, né? Isso é um fator de ter piorado tudo? Sim. É essa falsa sensação de que a gente pode controlar tudo e não pode, né? Então, lidar com esses vazios, lidar com as incertezas, lidar com um monte de coisa, eu acho que está fazendo com que a gente também transfira para esses adolescentes uma cobrança que faz com que eles tenham um grande vácuo, né? Ou aqueles que são super exigidos... Não, as crianças não sabem ficar à toa. Não tem esse momento de não fazer nada, né? Mas tá vindo uma geração que não quer ter compromisso com nada, né? Então, os dados vão mostrando que eles não querem mais ter família, eles não querem mais ter, né, ser chefes de empresa, porque eles acham que é tudo... Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. E trabalho para quê? Se os meus pais, né, que são chefes de empresa, vivem estressados... Gente, olha, é a imagem que a gente, de certa forma, transmite. Eu não tenho filhas enteada. A Maria fala que ela vai ser advogada. A mãe e o pai são advogados. Essa é outra coisa que eu tenho certa preocupação, assim, de mostrar. Eu amo trabalhar, mas eu sempre mostro com uma coisa de prazer mesmo, assim, porque eu acho que a gente tem que... Também, a maneira que a gente transmite aquilo pesa, né, na decisão deles. Muito forte, assim, na maneira como eles vão olhar para aquilo, né? Acho que isso faz uma diferença. Mas eu acho que a questão do celular, até para adolescente, assim, nessa coisa do transtorno, existe essas coisas na dark web, alguma coisa assim, de tipo... tem, de mostrar corpo, de mostrar a doença em si. Então, as pacientes com anorexia, né, vão se mostrando muito magras e isso vai influenciando as outras. Já tem um pouco nas redes tradicionais, dizem, eu nunca entrei na dark web, tem várias, né, descrições de coisas ainda mais graves. Mas o próprio tempo de tela, há várias pesquisas que vão mostrando, né? Tempo de tela mostra que aumenta a insatisfação corporal, aumenta, né, ansiedade, depressão. Então, está relacionado com vários desfechos negativos em relação a tanto a parte do transtorno alimentar em si, como de saúde mental geral. E você falou um pouco de psicanálise, mas nessa abordagem, né, específica do transtorno, como é que é TCC, né, que chama, qual que é a melhor abordagem, ou na sua opinião, ou o que falam? Hoje a gente tem, na verdade, diversas abordagens, e aí vai depender sempre de caso a caso, mas dentro da psicoterapia, né, a tradicional, a que tem mais estudos, é realmente TCC. Então, é uma TCC que é aplicada aos transtornos alimentares. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental, há uma... Existe a TCC geral e tem a TCC do transtorno alimentar, que aí tem um inglês que desenvolveu essa aplicação, chama Fairburn. E dentro, né, já depois dele, vários outros tipos de terapias que aí vão se adequando dependendo, às vezes, da aplicação. Então, tem uma nova que o pessoal, não sei se você já ouviu falar, chama DBT, que é a dialética comportamental, trabalha muito com regulação emocional. Então, pacientes, por exemplo, que têm transtorno alimentar, mas tem também transtorno de personalidade ou alguns componentes de muita desregulação emocional, então aí depois pode ser que o melhor naquele momento seja a DBT. Terapia interpessoal, terapia hoje, existe uma que chama de aceitação, terapia do esquema, terapia focada em compaixão, tem várias linhas.
E como saber se é uma terapia validada ou se é tipo Picaretagem. constelação familiar, né? Que não tem uma evidência, que constelação não é terapia. não é terapia, exatamente. Mas para a pessoa leiga, né? Sim. Muitos psicólogos foram para esse lado, que não é terapia, mas que, enfim, tem um ganho financeiro, e as pessoas às vezes caem nesse tipo de coisa e pode ser pior, né? Isso, em vez de, além de não ajudar, pode piorar também. Sim. A ideia, na verdade, né, é que o psiquiatra seja o primeiro profissional, porque é aquele que vai, né, ter os recursos para fazer o diagnóstico e direcionar o tratamento. Então, acho que você comentou a questão do remédio. Na maioria dos casos, a gente precisa usar remédio, seja pelo transtorno alimentar ou pelas comorbidades, mas a gente costuma fazer a coordenação do caso também. Então, a gente direciona para o psicólogo, que a gente acha que vai ter a linha mais adequada, né? Então, a gente faz esses alinhamentos, direciona para uma boa nutricionista também, que tem que ser uma nutricionista com experiência em transtorno alimentar. Nossa, eu imagino, porque pra gente achar uma nutricionista que não vai mandar tirar o glúten e o leite já tá Então, difícil, tem né? muitos profissionais, como eu disse, que acabam sendo iatrogênicos, que Sim. desenvolvem a Nossa, doença. Olha, com todo o respeito aos nutricionistas, eu tenho certeza que eu a sigo gente conhece eu sigo uma nutricionista que, se eu não me engano, ela é de Brasília. Não vou lembrar o nome dela aqui, porque é muito, né? Então não vou lembrar. Mas ela é a maior revoltada com os nutricionistas. Ela é uma nutricionista. Na Sartori? É a Sartori. É. Não, mas mesmo a Mariana, que veio aqui na primeira temporada, que ela é bem da alergia proteína do leite de vaca, mas enfim, ela trabalha também. Mas tá difícil. E ela tem uma abordagem, mas assim, você vê que são poucos hoje em dia, porque muitos se renderam a isso. Então, eu imagino você pegar uma pessoa que já tem um transtorno alimentar que é muito e mais levar... sério, muito exatamente, mais grave. muito mais... De certa forma, né? Mas assim, levar para uma nutricionista que vai dar mais restrição. E vai desencadear, às vezes. Piorar, Porque vai tirar porque está inflamando. E o teu problema é a inflamação, né? Então, assim, umas ideias. Ou às vezes, mesmo que não desenvolva, mas às vezes não sabe conduzir o caso. A gente acaba tendo pacientes muito graves, né? Paciente, outro dia, assim, comecei a acompanhar com 20 e poucos quilos. E a nutricionista estava há 1 ano com essa paciente e ela não aceitava ir para outro profissional e ficou 1 ano. E ela não encaminhou para ninguém? Meu Deus. Ok. Não, eu acho que ela tentou e aí a paciente não aceitava e ela Foi levando. levando. Tá, não dá pra julgar, né? Mas enfim, mas assim, eu acho que é isso, você se cercar de bons. Mas eu acho que é isso que você falou. Você primeiro vai para Geralmente a gente indica ir para um psiquiatra. E dali ele vai, né, te cercar, colocar você dentro de uma rede de bons profissionais que vão agir dessa forma. Você já chegou para você pessoas que pioraram nessas terapias que não são terapias, né? Ah, sim, com certeza. A gente fala que tem, né, às vezes não ter tratamento é melhor do que alguns tratamentos. Não, sem dúvida. Porque você pode piorar o quadro, né? Você pode manter e dar essa falsa sensação de que a pessoa está tratando, então aí ela fica, né, de uma certa forma acomodada. Iatrogenia, A família acha que, né, tá evoluindo ou acha que é assim mesmo. E como eu falei, se você cronifica, as chances de recuperação vão diminuindo com o tempo. Gente, pessoal, sem fim. Esse assunto é maravilhoso. Não, eu acho o máximo hoje em dia, né? Isso. Eu acho que foi uma coisa que talvez a pandemia trouxe, aproximar. Eu sempre tive uma das minhas melhores amigas psiquiatras ali dando suporte. E de ver, assim, como é que é? Porque hoje em dia a gente tá falando mais de saúde mental no todo, tá? Por exemplo, eu não tinha assistido ainda Divertidamente 2, esses dias com as meninas, né? É muito legal, eu acho que ajuda a nomear sentimentos, isso a psicóloga das minhas filhas usa muito, às vezes eu né? falo, Maria, tá divertidamente? E elas começaram a identificar nelas, né? E eu acho isso muito legal para as crianças hoje em dia, ao mesmo tempo, eu vejo uma coisa de explicar, aprender inteligência emocional na escola. Também é uma abordagem legal, assim, essa informação que está chegando e que talvez crie uma geração também mais preocupada e consciente com a saúde mental, né? Você percebe isso? Sim, eu acho que é isso. As pessoas têm, né, um pouco mais de naturalidade para falar sobre as questões, mas a gente tem que ter cuidado um pouco com essas incoerências, assim, falar mais e cobrar muito também não é compatível, entendeu? Que a gente vê, na nossa época, é isso que você falou, né? A gente tinha os momentos que não ia fazer nada, tinham pessoas que às vezes tinham algumas dificuldades, e tudo bem, nem todo mundo precisa ter uma doença para ter uma dificuldade, né? Sei lá, você ficar de recuperação, você às vezes
nem sempre, né, ser o 100% ou tem dificuldade mesmo. aprender a lidar com a frustração. Sim. A gente não vai ter tudo o que a gente quer. Você falou esse negócio de cobrar mais, eu lembrei, o Daniel escutou um podcast um dia e tava falando sobre paternidade, sobre trabalhar muito, né? E depois o pai se cobra, tal, porque não ficou aquele tempo. E aí eu falei do meu pai, lembrei, nossa, meu pai trabalhava pra caramba, assim, né, tal. E assim, ele tem zero problema com, tipo assim, ele foi um ótimo pai, é um ótimo pai ainda hoje. E você tem um problema? Não tenho nada, problema nenhum, mas é isso, né? Às vezes a gente vê um peso de, eu não estou com eles. E claro, poderia ter tido mais tempo, poderia ter sido melhor, mas, gente, e eu penso assim, meu pai, acho que ele não parou um minuto da vida dele, porque ele fez aquilo achando que ele estava fazendo o melhor, e ponto, né? Não tá sofrendo hoje, eu poderia ter sido hoje um pai melhor. Hoje o que eu acho é a criança, o que eu sempre falo no meu consultório, essa criança, ela não veio antes. Quem veio foi um relacionamento. A maioria, óbvio. Tô falando aqui do casal que casou, ou que. Enfim, essa criança veio primeiro de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E daí ela vem pra acrescentar. De repente, do nada, viram 2 seres pela vontade de um mini rei, rainha. E daí aquilo dá uma desconexão absurda. Essa criança que coordena tudo. Vou falar do meu irmão. A minha sobrinha chamando mãe, Débora, chamando Carlos. Falei, se isso acontecesse na minha casa. Bom, nem sei como existia alguma criança na cidade que chamava pai e mãe de nome. Não. Isso já tem uma meia dúzia, já vi isso. Eu falei que a Maria me chamou esses dias de Verônica. Não, V. Ela, V. Aí eu, V, pra você é mamãezinha querida do meu coração. Mamãe, não é nem mãe, é mamãe. O Rodrigo, um dia da Maria falou, pai? Pai? É papai. Não, mas eu acho que tem. Precisando um pouco da... Mas essa coisa da gente, às vezes, botar a criança em primeiro lugar, e é essa coisa também, né, da culpa. Que eu acho que a gente é também de uma geração que carrega muita culpa, né? Porque eu trabalho demais. Mas eu acho que veio nisso. Meu pai me deixou, a minha mãe me deixou, vou fazer diferente com meu filho. Daí faz completamente diferente. Também não, né? Precisa ter um equilibrado. Mas o equilíbrio é difícil, né? A gente identificar o equilíbrio. Olha, eu tenho alguma... Você é com todo... Não é porque tá na frente das câmeras. Você é uma amiga minha, mãe, que eu admiro, que eu acho que você consegue ter o equilíbrio. Mas não é simples. Eu acho que, assim, você precisa pensar, eu acho. Não é... no flow, natural. Assim, né? Não é natural. Você precisa, se esforçar pra isso. Porque vários momentos eu já me vi pegando... coisa de doce, de excesso, né? As meninas estavam comendo demais. Porque no meu prédio tem um mercadinho que você vai lá e marca. Compra fiado. Que isso tinha na nossa época. Hoje poucas Mas aí, de repente, eu percebi que, tava no exagero. Aí eu peguei e falei, olha, agora não tem mais doce aqui de dia de semana, não sei o quê. Aí a Tereza me perguntou, mas até quando, mãe? Até vocês terem 18 anos. Aí a psicóloga veio falar comigo. Ela falou que até os 18 não pode comer doce? Ela não pode comer doce. Eu falei, não, né? Claro. Sexta-feira eu já libero, né? Você tenta manter o equilíbrio. Óbvio que não vai ser nunca mais. Mas a gente às vezes se perde também no tava mais fácil deixar sem, porque você precisa de uma energia pra, não vai ter, né? Então, vou ter que comprar mais fruta, vou ter que insistir na fruta, às vezes, sem querer... A fruta é muito difícil pra você, né, amiga? Porque é isso. E é um negócio que eu vi, acho que foi a Rita Lobo que eu vi falando. Se você não tem uma boa relação com a comida, né, você não vai conseguir comer bem. Assim, se você não cozinha, se você não sabe mexer ali nas coisas. E eu realmente não sou uma pessoa que cozinha. Então, é um esforço que agora eu tenho que fazer. Assim, olhando, se eu quero criar crianças que tenham uma boa relação com a comida. Eu preciso, né, ter uma boa relação com a comida. Mas não é simples a gente chegar a uma conclusão dessa. Bom, mas Falamos. A gente vai ter que todos os episódios... A gente vai ter que rever. Não, mas assim, acho que assunto saúde mental, ele rende. A gente tentou trazer aqui É infinito. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar mais, porque a gente precisa, ainda se tiver tabu, quebrar e conscientizar. Às vezes alguém que estiver ouvindo se identifica e sinta leveza na conversa e abrir uma porta para procurar tratamento. Ô, Mi,
fala pra gente, né, suas redes sociais. Eu sei que você não é muito do vídeo, mas ela tem um trabalho muito legal na clínica dela, que é uma clínica multi especialidades, né? Tem de Isso. tudo lá, eu acho muito fantástico. Fala pra gente sobre isso, né? Conta do seu Instagram. Tá, então, doutora Mirelia Almeida, o Instagram. Tem o Instagram também do Ambata, que é o ambulatório lá da Santa Casa. Tem o Instagram da clínica, então, Unitrata. Nós temos lá uma equipe, né, toda especializada em transtornos alimentares, desde da psiquiatra aqui, psicólogos, nutricionistas, endocrinologista, tem pediatra, temos, então, toda a equipe. Temos uma fono que trabalha com a parte de seletividade também. E esse ano a gente inaugurou, né, um espaço que eu chamei de daycare, que é um lugar, então, para os quadros mais graves, que elas podem fazer uma refeição assistida, né, até todos os dias, até 5 vezes por semana, se precisar ir e ficar lá um período. Tem grupos terapêuticos, a gente tem arte-terapia, tem clube do livro com uma neuropsicóloga, yoga. Nossa, então, tem uma série de atividades, né, para fazer com que elas se sintam em casa e, ao mesmo tempo, estejam ali sendo tratadas. A Mirelia, eu falo que eu me inspiro nela. Olha, legal, ela Obrigada. fez uma coisa muito legal lá. E tem a Astral BR, que é, então, a ONG, que eu também, né, participo já há alguns anos. E lá a gente tem uma série de conteúdos de conscientização, de prevenção. A gente tem grupos de apoio gratuitos para pacientes, para familiares com transtornos alimentares. Então, é só entrar lá no Instagram, no site. A gente tem todas as formas de se inscrever. A gente coloca os links lá. Sim, sim, sim. Isso. Acho que é isso. E é isso, foi muito bom. Obrigada. Por favor, sigam. Quem não segue ainda o Imunocast, mas sigam a doutora Mirelle. E deixem perguntas, tanto no nosso Instagram quanto no dela, que a gente vai responder. Isso, vai lá no YouTube, Compartilha. ativa o sininho, esqueci de falar isso, ativa o sininho, que no YouTube tem que falar isso. E deixa comentários, segue a gente e até a próxima, pessoal.